Uhum. Olá a todos, saudações de acordo ao fuso horário. Eu sou a Lícia, sou estudante e estou aqui para apresentar-vos um pouquinho daquilo que é o meu trabalho de programação orientada a objetos. Bem, vamos aqui para a nossa tela inicial. Bem, isso que vocês veem aqui é a tela inicial. Ela é composta de um título, usando o voto eletrônico, e de alguns itens, como vocês veem, 3 botões, cada um representando um partido. Temos o partido A, o partido B, o partido C. Temos aqui um apelo simplesinho, mas que deve ser levado em consideração. Vote conscientemente. E temos aqui no canto superior esquerdo, na minha posição é o canto superior esquerdo, desculpem alguns barulhos assim no fundo. E temos 2 menus. Um menu sobre, que nos dá informação sobre o nome do desenvolvedor deste programa. Como vê, esta aplicação foi desenvolvida por Lícia Rezende. E temos aqui o menu B, composto por 2 itens, classificação e resultado final. O item classificação mostra-nos o resultado de cada partido, a quantidade de votos que cada partido possui nesse exato momento. Isso porque eu já fiz o teste e então votei para cada um dos partidos e vocês veem aqui o partido A recebeu 40 votos, o partido B 6 e o partido C 54 votos. Se eu votar, vocês vão ver que ele vai mandar, o programa vai mandar a mensagem de que o período de eleições está encerrado. Por quê? Porque este programa foi criado com o limite de votos, ou seja, quando esse limite é 100 e quando é atingido, ou seja, quando a soma do número de votos de cada partido bater 100 ou for igual a 100, desculpe a expressão anterior, então o nosso programa impede que mais votos sejam adicionados. E temos aqui o item resultado final. Ele nos mostra bem no final do período de eleição o partido vencedor. Como vimos anteriormente na classificação, o partido C teve 54 votos, se não estou em erro. E então ele está apresentado aí no primeiro lugar, sendo assim o partido vencedor. Bem, por que eu decidi, desenvolver uma urna de voto eletrônico? Por quê? Porque muitas vezes nós temos que nos deslocar das nossas casas durante o período de eleição para irmos até o local onde está a ser exercido o voto, o direito de voto, e temos que aguentar filas enormes, muitas das vezes debaixo do sol. Então, foi esse um dos motivos que me levou a pensar num programa desse gênero. Então, temos aqui a tela inicial e vamos agora saber o que está por trás de tudo isso, que parece assim ser bem simples. Vamos para o nosso código. Vamos para o arquivo file.txt. Bem, é preciso sabermos que para todo programa que recebe dados, precisa-se que esses dados sejam armazenados em algum lugar. Então, principalmente se formos usar estes dados para algum fim, se forem esses dados importantes. No nosso caso, o nosso programa recebe dados. Quais são esses dados? São os votos que cada cidadão efetua. E para que os nossos dados, para que esses votos não se percam, para que no final possamos saber quem é o vencedor e quantos votos cada partido recebeu, nós precisamos guardar os mesmos. Guardarmos aonde? Nós usamos para esse programa um arquivo de texto. Usamos um arquivo de texto e
Para escrevermos nesse arquivo de texto, usamos o método readFile e para lermos dados nesse arquivo, usamos o método readFile e para escrever dados neste arquivo, usamos o método writeFile, escrever no arquivo. Então, como vem aqui na tela, temos uma série de import java.io, input output, file writer, file reader, print writer, buffer reader e duas exceções. Bem, temos aqui o Java.io. Isso aqui são séries de classes que a biblioteca Java Input Output nos oferece. Temos o File Writer, que serve para nós escrever dados no nosso arquivo, o Reader, que serve para nós lermos dados no nosso arquivo, o Print Writer, para escrevermos de forma efetiva no nosso arquivo, e o Buffer Reader, acho que é assim que se pronuncia, para escrevermos caracteres sem que haja espaços no nosso arquivo. Então, temos aqui a nossa classe. Criamos aqui uma classe file.txt. Desculpem pelo barulho no fundo. Temos aqui a nossa classe file.txt, que tem um método readFile, esse que vocês veem aqui, pintado de amarelo, que recebe, ou seja, que vai ler dados do nosso arquivo, mas que para isso ele precisa receber um parâmetro. Esse parâmetro é o nome do nosso arquivo ou o endereço do mesmo. Temos também aqui um int, uma variável que tem de voto, que recebe, ou seja, que armazena a quantidade de votos que existe no nosso arquivo. Por que usamos o Java.io, essa biblioteca? Para trabalhar com a entrada e saída de dados, são utilizadas as classes que estão dentro do Java Input Output. E essas classes oferecem algumas funcionalidades. Voltamos aqui um pouquinho para sabermos por que usamos o Java Input Output. Quais são essas funcionalidades que essa biblioteca do Java nos oferece? As funcionalidades são manipulação de entrada e saída de dados de bytes, transferência de dados binários, manipulação de entrada e saída de caracteres, transferência de textos, buffers, que melhoram a eficiência da velocidade de leitura e escrita, conversão de formatos, texto e formato interno de dados binários. Como já disse, temos aí a nossa classe, temos aí o nosso método readFile, temos a nossa variável QTD votos, que vai armazenar a quantidade de votos existentes no nosso arquivo. Sem mais delongas, vamos para o nosso arquivo de .java. Nesse arquivo encontramos a nossa classe de extends java x.sim.jframe. O que é isso? Essa nossa classe GUI é uma extensão da nossa classe jframe, que é nos oferecida por essa biblioteca aqui, por essa biblioteca java x.sim. Então, precisamos, como vamos trabalhar com o nosso arquivo, com a nossa classe file.txt, precisamos criar então instâncias dessa classe. Então temos aqui 3 instâncias da nossa classe file.txt. Temos aqui file.txt db1, que recebe new file.txt. Esse é nosso db1, db2, db3
são novas instâncias da nossa classe. Sempre que nós damos um clique num dos botões, querendo exercer o nosso direito de voto, ele automaticamente cria esse método private void button partido B action performed. Então, aqui nós vamos explicar o que acontece quando nós clicamos num botão. Só sabemos que clicamos e um voto foi adicionado, mas como? Nós sabemos que temos uma variável com o nome QTD total, que é a quantidade de voto total. É uma variável do tipo inteiro que recebe a soma da quantidade de votos de cada partido. E como precisamos adicionar, como precisamos escrever dados nos nossos arquivos, então vamos aplicar as nossas instâncias db1, db2 e db3, o nosso método readFile, que recebe um parâmetro que é o nome do nosso arquivo. O que vai acontecer aqui? Para que o nosso programa possa adicionar um voto para um determinado arquivo, ele vai ter que comparar, vai ter que analisar o número total de votos que bem, voltamos, desculpa. Toda vez que queremos adicionar um voto a um partido, o nosso programa entra nesse ciclo aqui. Ele analisa primeiramente, como eu já disse, o programa só tem o limite de 100 votos, ou seja, mais do que 100 votos já não é permitido. Então, ele vem aqui e analisa a quantidade total de votos. Se a quantidade total de votos for maior ou igual a 100, ele vai mandar uma mensagem que nós já vimos anteriormente, lá na tela inicial. Quando você adiciona um voto, ele analisa aqui. A quantidade de voto total já é maior, ou seja, já é igual a 100. Se sim, ele já não permite mais votos e manda essa mensagem: o período de eleições está encerrado. Se não, estamos aqui no else, ele vai entrar aqui. A nossa variável QTD voto, recebe a aplicação do método readFile, a nossa instância, e acrescenta mais um voto. O que essa linha quer nos transmitir? Essa linha quer nos dizer que muito antes de escrevermos um voto ou mais um voto para um partido, o programa primeiro lê o que tem no arquivo desse partido. Se calhar ele já encontrou lá um dado, então ele adiciona mais um aos dados que já existiam nesse arquivo. E depois de adicionar, ele vai entrar aqui nessa linha db2, que recebe o nosso método write, que vai fazer o quê? Que vai escrever esse 1 que foi adicionado no nosso arquivo do partido 2, nesse caso o partido B já recebeu mais um voto, e esse voto onde é que vai ser armazenado? Vai ser armazenado na QTD voto, ou seja, o QTD voto recebe mais um dado. E após escrever um dado e ser guardado nessa nossa variável, o programa manda mensagem para o usuário de que o seu voto foi efetuado com êxito, como vemos aqui na linha 145. Isso é o mesmo que acontece aos dois outros partidos. O programa analisa se a quantidade de votos é maior ou igual a 100.
Se for, então o período de eleições está encerrado. Ele manda essa mensagem. Se não for, vamos ler, o programa vai ler o que tem no arquivo desse objeto DB3. Nesse caso, vai ler o que tem no arquivo do partido 3 e vai adicionar mais um. Só vai adicionar um quando a quantidade total de votos ainda não for igual a 100, nesse caso menor que 100. Então ele vai adicionar um e o nosso método escritor, o método write, vai se encarregar de armazenar esse 1 nesse QTD voto mais dentro do arquivo 3, neste caso. E após isso, ele vai mandar mensagem: parabéns, o seu voto foi efetuado com êxito. Isso vai acontecer para o partido 1 também, o partido A. E vamos agora falar um pouco do que acontece nesta linha aqui. Nós vimos que temos um menu na parte superior esquerda da nossa tela, que nos mostrava o menu que nos mostra informações sobre o desenvolvedor do programa. Então é essa linha aqui, uma box message, ou seja, que nos mostra a informação que aparece lá no menu sobre. Como vem na linha 188, esta aplicação foi desenvolvida por Lipsia Resende. Bem, temos ainda o menu ver, que nos mostra informações sobre a classificação de cada partido. Nós vimos lá o número de votos que cada partido possuía. Então, é aqui, nessa linha, a partir da linha 191, onde isso tudo acontece. O que acontece, afinal de contas, aqui atrás daquela telinha, para que aquele resultado chegue até nós? Bem, como sempre, o nosso método read file vai ler o que tem em cada um dos arquivos de cada partido e depois ele vai mandar essa mensagem para a tela. A mensagem é uma concatenação, se assim posso dizer, do nome do partido, como vocês veem aí, partido A, mais aqui, a quantidade de votos que cada partido obteve durante o período de eleição. E concatena com uma quebra de linha, só para mais organização. E em seguida aparece o partido B, concatenado com a quantidade de votos que obteve. E uma quebra de linha, concatenação do partido C, juntamente com a quantidade de votos que obteve durante o período de eleição. Então, é basicamente isso que acontece aqui nos bastidores. Quando abrimos ou clicamos naquela tecla classificação, resta-nos então saber o que acontece para que nos seja apresentada aquela informação de primeiro, segundo, terceiro lugar que cada partido ocupa. O programa entra aqui numa série de comparações. Temos aqui a nossa variável QTD total, que é a soma da quantidade de votos de cada partido, como se vê nessa linha 202. Bem, temos uma variável do tipo inteiro, vencedor, que recebe no momento este nome QTD voto 1, quantidade de voto 1, que nesse caso é do partido A. Essas strings mostram-nos nomes de cada partido, ou seja, elas vão armazenar nome de cada
um dos partidos existentes. Temos aqui o nome, essa string nome, sem nenhum número na frente, que recebe a string partido A. O que isso significa? Anteriormente nós dissemos que a nossa variável vencedor recebeu a quantidade de votos 1. A quantidade de votos 1 é referente ao partido A. E a string nome quer nos dizer que o primeiro lugar é ocupado pelo partido A. A string número 2 quer dizer que o segundo lugar é ocupado pelo partido. Não sabemos. Por quê? Para sabermos, precisamos entrar aqui nesse se. Vamos fazer uma comparação. Se a quantidade de votos, número 2, for maior que vencedor, quem é que está a ocupar essa nossa variável vencedor? O partido, a quantidade de votos 1. Então, se a quantidade de votos 2 for maior que a quantidade de votos 1 armazenada nessa nossa variável vencedor e a mesma quantidade de votos 2 for maior que a quantidade de votos 3, então a nossa variável vencedor, que pode assumir qualquer um desses partidos, desde que o mesmo mereça, será ocupada, nossa variável vencedor receberá a quantidade de votos 2. E nesse caso, o nome 2, essa nossa variável que recebe uma string, que eu já disse que indica quem está a ocupar o primeiro lugar, vai ser ocupada pelo partido B. Por quê? Porque já dissemos anteriormente que se ele é o vencedor, aliás, se ele é maior que vencedor e maior que o QTD voto 3, então nada melhor do que ele para ocupar essa posição. Se a quantidade de voto 1 for maior que a quantidade de voto 2, por que aqui só aparece a quantidade de voto 1 maior que a quantidade de voto 3? Porque aqui em cima nós já dissemos que o partido B é o vencedor, ele está a ocupar o primeiro lugar. Então, se já tem um partido a ocupar o primeiro lugar, só resta o segundo e o terceiro lugar. Então, vamos comparar quem sobrou para segundo e terceiro lugar. O partido A e o partido C. Então, se a quantidade de voto 1, que é referente ao partido A, for maior que a quantidade de voto 3, referente ao partido C, então é digno do segundo lugar o partido A e do terceiro lugar o partido C. Se não for o partido A maior que o partido C, ou seja, a quantidade de votos do partido A maior que a quantidade de votos do partido C, então não é o A a ocupar o segundo lugar e sim o C. Se temos que programar, né, de modos que quem é digno vence. Então não podemos simplesmente dizer ou deixar a opção de que é o partido B o vencedor. Por isso é que temos aqui senão se. Se a quantidade de votos 3 for maior que vencedor, quem está a ocupar o nosso lugar de vencedor neste momento é o partido B. E se a quantidade de votos 3, não, desculpem, continua a ser o partido 1, quantidade de voto 1, e se a quantidade de votos 3 for maior que a quantidade de votos 2, por que continua, desculpem só, deixem voltar um pouquinho, por que continua vencedor? Porque por que continua a ser a quantidade de votos 1 a ocupar a nossa variável? Porque nós inicializamos a nossa variável vencedor com o QTD voto 1, só por esse motivo. Então, se a quantidade de votos 3 for maior que vencedor e a quantidade de votos 3 for também maior que a quantidade de votos 2, então é digno do lugar de vencedor a quantidade de votos 3, QTD voto 3. Nome que ocupa o primeiro lugar, partido C. Então, se já temos um primeiro lugar que é ocupado pelo partido C, só temos agora o segundo e o terceiro lugar. Resta-nos quem? Quantidade de votos 2 e quantidade de voto 1. Se assumirmos que a quantidade de votos 2 for maior que a quantidade de voto 1, então nosso segundo lugar é ocupado pelo partido B e o terceiro lugar ocupado pelo partido A. Se não, no caso de não ser a quantidade de votos 2 maior que a quantidade de voto 1, então é digno do segundo lugar, desculpem, o partido B, o partido A. E do terceiro lugar,
o partido B. Se nome for igual a partido A, já sabemos que nome é referente ao primeiro lugar. Então, se o primeiro lugar de variável nome é igual a partido A, essa é a nossa string, e se a quantidade, ou seja, já estamos a assumir aqui, nessa linha 233, que o primeiro lugar está a ser ocupado pelo partido A. Então, só nos resta ocupar o segundo e o terceiro lugar. Vamos comparar quem? Já temos aqui embaixo quantidade de votos 2, se maior que a quantidade de votos 3, então o segundo lugar será ocupado pelo partido B e o terceiro lugar será ocupado pelo partido C. Se não, se for o contrário, se for a quantidade de voto 3 maior que a quantidade de votos 2, então o segundo lugar é ocupado pelo partido C e o terceiro lugar pelo partido B. É basicamente isso. Porém, temos aqui embaixo mais uma mensagem. O que é essa mensagem? Essa mensagem é aquela coisinha bonitinha que aparece lá no resultado final. Primeiro lugar, temos uma concatenação no símbolo primeiro lugar, mas o nome de quem ocupa o primeiro lugar, por isso é que eu disse que o nome sem nenhum número na frente é referente a quem ocupa o primeiro lugar, mais uma quebra de linha acompanhada do símbolo de segundo lugar, mais o nome de quem ocupa o segundo lugar, mais uma vez concatenação de uma quebra de linha com o símbolo do terceiro lugar, mais o nome de quem está a ocupar o terceiro lugar, desculpem. Esse else é aquele que é acompanhado do nosso primeiro if. Não sei se vocês lembram. Esse primeiro if do QTD total. Ele só vai entrar nesse ciclo de comparações se a quantidade total de votos for maior, ou seja, for igual a 100. Ele vai entrar aqui. Então, se não entrar, isso significa que a quantidade de votos ainda não atingiu o limite 100. Então, se não atingiu 100, nós não temos como decidir quem é vencedor, quem não. Por isso é que na tela aparece essa mensagem: resultados finais temporariamente indisponíveis. Então, é basicamente isso o que o nosso programa faz atrás daquela tela que todo mundo pode ter acesso.